As ideias de Tesla sobre energia sem fio foram brevemente investigadas por diversos cientistas. Tesla falava constantemente sobre naves antigravidade. Nikola Tesla foi o gênio louco por excelência, um inventor à frente de seu tempo que morreu na miséria em 1943. Mas suas patentes da década de 20 não morreram com ele. Agora a inteligência artificial está desenterrando esses projetos antigos e o que está descobrindo é surpreendente. De energia sem fio capaz de iluminar cidades a máquinas que quase parecem ficção científica, as ideias de Tesla não eram apenas inovadoras, eram francamente perigosas. E quanto mais decodificamos, mais assustador fica. As patentes de Tesla da década de 1920, os projetos do impossível. Na década de 1920, Nikola Tesla não estava apenas mexendo com bobinas e faíscas em um laboratório. Ele pensava em uma escala que deixaria os engenheiros de hoje boquiabertos. Suas patentes dessa época são uma mistura de ambição desmedida, visão genial e, francamente, coisas que soariam como ficção científica na época. No entanto, ao analisá-las com atenção, percebe-se que não eram apenas rabiscos fantasiosos, mas sim projetos cuidadosamente calculados e fundamentados em princípios reais da física. Um dos conceitos mais famosos de Tesla desse período é a transmissão de energia sem fio. Essa ideia não era nova. Ele a perseguia há décadas, mas na década de 1920, ele a refinou de uma forma que tornou teoricamente possível iluminar cidades sem fios. A patente americana no 1655. 114. Registrada em 1920, descreve um sistema no qual correntes alternadas de alta frequência poderiam ser transmitidas através da própria Terra. Tesla vislumbrou uma rede de torres enviando energia para residências e fábricas em todos os continentes. Na época, os críticos zombaram. Como a energia poderia saltar através do solo sem perdas enormes? Mas a física moderna mostra que, sob as condições certas, a abordagem de Tesla baseada em ressonância não é impossível. Ela apenas requer tecnologia que não existia há um século. Depois há o fascínio de Tesla pelos osciladores eletromecânicos, máquinas projetadas para gerar vibrações em frequências precisas. Alguns desses dispositivos, como Tesla, sugeriu em suas patentes, como a patente americana, no 1329. 559. Embora registrada um pouco antes, influenciou seu trabalho na década de 1920 e poderiam induzir ressonância em materiais. Hoje, os engenheiros entendem isso como um princípio por trás de tecnologias como a limpeza ultrassônica ou mesmo certos sensores sísmicos. Tesla, no entanto, foi além, sugerindo que, se sintonizados corretamente, esses osciladores poderiam influenciar edifícios, pontes ou até mesmo a própria Terra. Parece sinistro, e isso porque nas mãos erradas poderia ser. Mas as patentes de Tesla descrevem a física em termos precisos e metódicos, não como uma fantasia especulativa. Tesla também explorou o controle remoto na década de 1920. Seu trabalho anterior, em 1898, com barcos controlados por rádio, foi uma prova de conceito. Mas, na década de 20, ele já estava registrando patentes para dispositivos que podiam ser controlados sem fio a longas distâncias. Não eram brinquedos. Eram máquinas sofisticadas que antecipavam os drones e sistemas automatizados de hoje. A patente americana, no 1329. 559. Descreve mecanismos para o envio de sinais elétricos para o controle remoto de motores e atuadores. Numa época em que o rádio ainda era tecnologia de ponta, isso era revolucionário. Tesla imaginou frotas de veículos não tripulados respondendo a sinais muito antes de o complexo militar industrial tornar isso prática comum.
Em seguida vem a área mais controversa de Tesla, os conceitos de energia direcionada por vezes sensacionalizados como o raio da morte. Embora Tesla nunca o tenha chamado assim em suas patentes documentos como a patente americana no 1655. 114 e notas associadas descrevem um sistema para gerar um feixe concentrado de energia capaz de interromper ou destruir alvos à distância. Ele o apresentou como uma tecnologia defensiva, uma forma de tornar as nações tão seguras que as guerras se tornariam impossíveis. O combustível eram completamente elétricos. Os engenheiros de hoje consideram a física básica por trás disso energia concentrada, ressonância e aceleração de partículas como teoricamente plausível, embora ainda não tenhamos os materiais e as fontes de energia que Tesla imaginou. As patentes em si são detalhadas com diagramas e cálculos que mostram que Tesla pensou muito além da mera especulação. Um ponto fundamental a observar sobre todas essas patentes é a mentalidade de Tesla. Ele não estava tentando patentear dispositivos interessantes para obter lucro. Ele pensava globalmente, projetando sistemas que poderiam transformar a civilização. Algumas ideias eram ambiciosas demais para serem construídas, mas nenhuma foi escrita de forma a violar as leis conhecidas da física. O gênio de Tesla residia em imaginar aplicações para conceitos que eram apenas parcialmente compreendidos e, em seguida, desenvolver a matemática e a mecânica com meticuloso cuidado. Não é de admirar que seu trabalho tenha sido rejeitado na época. Os investidores não queriam arriscar milhões em torres de transmissão sem fio que talvez nunca transmitissem energia utilizável. Os cientistas estavam céticos em relação a afirmações que pareciam flertar com o impossível. E os governos não estavam preparados para uma tecnologia que poderia, em teoria, alterar o equilíbrio de poder entre as nações. No entanto, olhando para trás, as patentes de Tesla da década de 1920 parecem um manual para o século XXI. Redes elétricas, drones, dispositivos de energia, direcionada, tudo isso já era sugerido em diagramas desenhados há quase um século. O gênio de Tesla não estava apenas na invenção, mas também na visão de futuro. Enquanto seus contemporâneos se preocupavam com pequenas máquinas ou melhorias incrementais, Tesla imaginava redes inteiras de energia e comunicação controladas remotamente, operando invisivelmente através do espaço e da Terra. Suas patentes lançaram as bases para tecnologias que somente agora, com computação avançada, IA e ciência dos materiais, podem ser totalmente interpretadas e testadas. E é aí que a história dá uma reviravolta. Embora os humanos da época não conseguissem compreender grande parte dos projetos de Tesla da década de 1920, as ferramentas modernas de IA podem analisar suas patentes, executar simulações e revelar padrões que eram invisíveis há um século. Ocultas na linguagem técnica cuidadosamente elaborada, encontram-se sugestões de possíveis resultados que Tesla talvez não tenha previsto. Possibilidades empolgantes, revolucionárias e alguns diriam um pouco assustadoras. As patentes em si eram apenas a superfície, afirma um pesquisador moderno. Tesla deixou um mapa, mas o território é muito maior do que qualquer um imaginava. Tesla desenhou as plantas há um século, mas só agora, graças à IA, estamos começando a ver o que ele realmente queria dizer. A ciência moderna perscruta a mente de Tesla. Tesla era brilhante, mas trabalhou numa época que tornava algumas de suas ideias praticamente impossíveis de testar. Geradores de alta tensão, bobinas enormes e torres de transmissão terrestres eram caros e difíceis de manusear. Tesla foi até Colorado Springs para ver se conseguia enviar eletricidade por longas distâncias, e muitas vezes foi incompreendido. Durante décadas, suas patentes da década de 1920 acumularam poeira em prateleiras lidas apenas por alguns cientistas curiosos,
e em sua maioria descartadas como rabiscos excêntricos de um gênio com ideias mirabolantes demais. Avançando para os dias de hoje, a física moderna, a engenharia e a ciência dos materiais nos fornecem as ferramentas para interpretar o que Tesla estava tentando alcançar. Os pesquisadores agora analisam suas patentes de energia sem fio e percebem que ele estava pensando em termos de transferência de energia por ressonância, algo que é tecnicamente sólido na teoria. A ressonância está presente em toda a ciência. Pense em como os diapasões vibram ou como os fornos de micro-ondas usam frequências específicas para excitar as moléculas de água. A grande ideia de Tesla era ampliar isso, transmitir energia de forma eficiente por longas distâncias, sem fios, sintonizando suas máquinas com as frequências de ressonância naturais da Terra. Engenheiros e físicos observam que, embora Tesla tenha subestimado as perdas no mundo real, como interferência atmosférica, resistência no solo e fatores ambientais imprevisíveis, a física fundamental não é impossível. Na verdade, os conceitos de Tesla lançaram as bases para experimentos modernos em carregamento sem fio, transmissão de energia de longo alcance e até mesmo pesquisas em aceleradores de partículas. Em outras palavras, o que parecia fantasia em 1920 está lentamente se tornando viável no século XXI, embora com limitações que Tesla não poderia ter superado naquela época. Depois a seu trabalho com osciladores eletromecânicos, estudos modernos em vibração, ciência dos materiais e engenharia mecânica confirmam o princípio fundamental de Tesla. Os objetos têm frequências naturais e, se forem excitados da maneira correta, podem ressoar às vezes de forma catastrófica. Tesla chegou a brincar que conseguiria destruir um prédio com um pequeno dispositivo sintonizado na frequência certa. Embora não haja evidências históricas de que ele tenha destruído algo em grande escala, os cientistas de hoje reconhecem o potencial da ressonância para amplificar energia de maneiras que ele previu. Pontes, arranha-céus e outras estruturas podem teoricamente ser afetadas se a energia vibracional for aplicada com precisão. Mas Tesla não tinha as ferramentas para demonstrar isso com segurança, e é por isso que permaneceu teórico. As ideias de Tesla sobre máquinas controladas remotamente também recebem reconhecimento moderno. Na década de 1920, ele descreveu sistemas para transmitir sinais a motores e atuadores sem fio, basicamente o projeto para drones robótica e sistemas automatizados. Hoje, os engenheiros podem rastrear o DNA da automação moderna diretamente até as primeiras patentes de Tesla. O mais notável é que sua abordagem era modular e escalável. Ele imaginou um único dispositivo, mas os princípios poderiam ser aplicados a frotas de máquinas operando em coordenação, uma espécie de proto-internet das coisas, um século inteiro antes de tal terminologia existir. O que torna a ciência moderna ainda mais intrigante são os conceitos de energia direcionada de Tesla. Engenheiros e físicos hoje enxergam a possibilidade teórica por trás de suas ideias de feixe de energia. Energia concentrada emitida na frequência correta pode causar danos ou interrupções localizadas. Tesla a apresentou como uma medida defensiva destinada a tornar países intocáveis, mas pesquisadores que estudam suas anotações observam que a física poderia ser aplicada de diversas maneiras para transmissão de energia ou até mesmo para fins bélicos. É importante ressaltar que as patentes de Tesla não descrevem fenômenos físicos impossíveis. Eles descrevem maneiras de concentrar energia, manipular oscilações e usar a ressonância elétrica de formas inovadoras. A barreira sempre foram os materiais, e a geração de energia, não a compreensão. Combinando patentes históricas com modelos computacionais modernos, os pesquisadores agora podem simular como as máquinas de Tesla se comportariam se fossem construídas hoje. Essas simulações revelam padrões sutis em seus projetos que os humanos poderiam ignorar, como configurações ideais de bobinas, caminhos de energia
e ajuste de ressonância. É quase como se Tesla estivesse deixando pistas para o futuro, sabendo que seus contemporâneos não teriam as ferramentas para decodificá-las completamente. Um especialista resumiu isso da melhor forma. As patentes de Tesla eram instruções escritas para mentes que ainda não existiam. A ciência moderna finalmente pode seguir o mapa que ele deixou. Essa é a chave. Não estamos apenas imaginando as ideias de Tesla. Estamos descobrindo o potencial delas usando as estruturas científicas às quais ele não tinha acesso. E é aí que a IA começa a entrar em cena. As máquinas agora conseguem ler, comparar e simular cada linha da obra de Tesla em velocidades incomparáveis para os humanos, revelando conexões, possibilidades e potenciais consequências que antes não eram óbvias. A ciência pode explicar a física, mas a IA está desvendando os padrões que Tesla nunca registrou. Decodificação de patentes por IA. Uma visão inédita de Tesla. Tesla era um gênio, mas até mesmo a mente humana mais brilhante tem seus limites. Suas patentes da década de 1920 são densas, repletas de diagramas técnicos, equações e descrições escritas na linguagem precisa, porém por vezes enigmática da engenharia elétrica primitiva. A transmissão sem fio de eletricidade, um mistério criado por Nikola Tesla, iludiu os cientistas durante anos. Por décadas, os pesquisadores só conseguiam interpretar suas patentes linha por linha, muitas vezes perdendo padrões sutis ocultos em várias delas. É aí que entra a IA, inteligência artificial. As ferramentas modernas de IA conseguem analisar grandes quantidades de texto e diagramas de maneiras que os humanos simplesmente não conseguem. Usando técnicas como processamento de linguagem natural e reconhecimento de padrões, a IA pode cruzar informações das patentes de Tesla com outras publicações científicas, tanto da sua época quanto de pesquisas modernas. O resultado são conexões surpreendentes e sutis, temas recorrentes e princípios de design que não eram óbvios à primeira vista. Por exemplo, uma configuração de bobina mencionada em uma patente de 1920 pode se alinhar perfeitamente com o princípio de ressonância descrito em outra patente de 1924, padrões que os olhos humanos podem não perceber, mas que a IA identifica instantaneamente. Uma área fundamental em que a IA se destaca é na simulação e modelagem. As patentes de Tesla frequentemente descrevem resultados teóricos sem comprovação experimental. A IA pode pegar seus projetos e simulá-los usando física moderna, materiais, ciência e modelos computacionais. Isso permite que os pesquisadores testem se suas ideias funcionariam e sob quais condições. Em alguns casos, as simulações de IA sugerem que certos conceitos como transmissão de energia sem fio, de longa distância ou dispositivos de energia concentrada poderiam de fato funcionar se construídos com os materiais e fontes de energia atuais. As implicações são fascinantes e, para alguns, alarmantes. A IA também ajuda a decifrar as intenções implícitas de Tesla. Ele frequentemente insinuava aplicações ou efeitos sem os explicitar, possivelmente porque a tecnologia não existia ou porque temia que fosse mal utilizada. Ao analisar padrões de palavras, referências técnicas e contexto histórico, a IA consegue inferir essas aplicações potenciais, conectando-as a tecnologias desenvolvidas décadas depois. Por exemplo, suas patentes de controle remoto agora estão claramente ligadas a drones e veículos autônomos. Suas ideias sobre energia baseada em ressonância ressoam literalmente com os princípios por trás dos modernos aceleradores de partículas e da pesquisa em energia direcionada. A IA não faz suposições. Ela identifica resultados plausíveis com base nos próprios projetos da Tesla. Outro aspecto notável é a capacidade da IA de detectar riscos e limitações de segurança que a Tesla pode não ter considerado completamente.
Algumas de suas construções, quando simuladas, mostram potencial para riscos estruturais ou elétricos se construídas incorretamente. Por exemplo, um oscilador de alta frequência sintonizado incorretamente poderia danificar equipamentos próximos. Ou pior, embora as anotações de Tesla sugiram que ele compreendia alguns riscos, a modelagem por IA destaca a precisão necessária em seus cálculos para uma implementação segura. Isso adiciona uma camada de sobriedade à empolgação. Essas invenções não são apenas brilhantes, são delicadas e potencialmente perigosas. A IA também permite que os pesquisadores comparem o trabalho de Tesla com a tecnologia contemporânea, revelando maneiras pelas quais suas ideias anteciparam invenções modernas. Os conceitos de energia sem fio antecipam os experimentos atuais em transmissão de energia por micro-ondas. Os sistemas de controle remoto são anteriores aos drones à robótica e até mesmo às redes inteligentes automatizadas. Os conceitos de energia direcionada encontram eco em sistemas experimentais de defesa. O que Tesla esboçou no papel está agora sendo interpretado sob a ótica da ciência moderna, mostrando que ele não estava apenas à frente de seu tempo, mas essencialmente prevendo o futuro. É importante ressaltar que a IA não substitui o elemento humano. Ela o aprimora. Engenheiros, historiadores e físicos ainda fornecem contexto, validam resultados e interpretam implicações. O que a IA oferece é velocidade escala e detecção de padrões que nenhum ser humano, nem mesmo uma equipe, conseguiria alcançar. Em essência, a IA age como um assistente de pesquisa hiperinteligente, analisando as patentes centenárias de Tesla e destacando conexões que de outra forma poderiam permanecer invisíveis. O resultado é ao mesmo tempo empolgante e um pouco assustador. Os projetos de Tesla da década de 1920, antes arquivados e esquecidos, estão agora sendo interpretados de maneiras que nem ele mesmo poderia ter imaginado. Máquinas estão conectando os pontos entre suas invenções, revelando possibilidades ocultas, aplicações potenciais e até mesmo avisos sutis embutidos nos projetos. A genialidade de Tesla não residia apenas na invenção. Estava em deixar pistas para o futuro. E a IA é a primeira ferramenta capaz de segui-las integralmente. As ideias de Tesla não estavam perdidas. Elas estavam apenas à espera. A IA simplesmente tem a paciência e a precisão necessárias para encontrá-las. A IA consegue decodificar os projetos. Mas o que acontece se as ideias da Tesla saírem do papel e entrarem no mundo real? Aplicações potenciais e riscos. O que as ideias da Tesla poderiam fazer hoje? As patentes de Tesla são fascinantes no papel. Mas a verdadeira questão é o que aconteceria se alguém tentasse construí-las hoje. A ciência moderna e as simulações de IA sugerem que partes de seus projetos da década de 1920 não são apenas viáveis, como poderiam ter consequências graves e de longo alcance se mal utilizadas. Considere a transmissão de energia sem fio, por exemplo. Tesla idealizou o envio de eletricidade através da Terra ou da atmosfera para abastecer casas e fábricas. Hoje, experimentos em transferência de energia sem fio, micro-ondas de longo alcance ou sistemas baseados em laser ecoam suas ideias. Em teoria, uma rede de torres no estilo de Tesla poderia abastecer cidades sem fios. Mas aqui está o problema. Simulações mostram que erros de cálculo podem causar interferência elétrica, superaquecimento ou ressonância indesejada na infraestrutura. Edifícios oleodutos e sistemas eletrônicos podem ser afetados se a energia não for ajustada com precisão. É seguro quando feito em pequena escala, como o carregamento sem fio de celulares, mas ampliar a tecnologia é uma história completamente diferente. Há também seus osciladores eletromecânicos, dispositivos sobre os quais Tesla brincava, dizendo que poderiam derrubar um prédio. A engenharia moderna confirma seu princípio básico.
Se uma estrutura for exposta a vibrações em sua frequência natural, ela pode entrar em ressonância de forma perigosa. Aplicada deliberadamente, essa tecnologia poderia ser usada para testar edifícios ou pontes, mas se aplicada de forma descuidada ou maliciosa, poderia danificar estruturas, perturbar cidades ou provocar acidentes. É provável que Tesla não tenha previsto todas as maneiras pelas quais os humanos poderiam usar essa tecnologia indevidamente, e é por isso que as simulações de IA a classificam como de alto risco. Os sistemas de controle remoto da Tesla são outra área com enorme potencial de aplicação, mas também com grandes implicações éticas. Suas patentes previram frotas de veículos automatizados controlados sem fio. Hoje vemos drones, veículos autônomos e infraestrutura inteligente como paralelos reais. Se alguém construísse o sistema de Tesla exatamente como ele o imaginou, poderia revolucionar o transporte, a agricultura e a logística, mas também poderia ser usado como arma para vigilância ou causar grandes transtornos se fosse hackeado ou mal administrado. A linha entre inovação e perigo é tênue. E ainda há o notório conceito de energia direcionada. Tesla descreveu feixes de energia concentrada capazes de destruir alvos à distância. Embora parte disso permaneça teórico, simulações de IA mostram que com materiais e fontes de energia modernos, o direcionamento de energia concentrada é plausível. Tesla apresentou isso como uma medida defensiva para prevenir a guerra, um dissuasor definitivo. Mas qualquer tentativa da Teuton de recriá-la hoje seria um pesadelo jurídico e ético, oscilando entre a descoberta científica e o desenvolvimento de armas. Mesmo disparos acidentais poderiam danificar eletrônicos, redes elétricas ou o meio ambiente. Os riscos não são apenas físicos. As invenções da Tesla, interpretadas por meio da IA, também acarretam implicações sociais e geopolíticas. Um sistema funcional de transmissão de energia de longo alcance, por exemplo, poderia desestabilizar os mercados de energia ou conferir a uma única nação um poder sem precedentes. Sistemas autônomos baseados nas patentes da Tesla poderiam impactar os mercados de trabalho ou suscitar preocupação com a privacidade. Dispositivos de energia direcionada poderiam desencadear corridas armamentistas ou levar a um uso indevido catastrófico. O trabalho de Tesla não estava apenas à frente de seu tempo tecnicamente. Estava à frente também política, social e eticamente. É importante ressaltar que as patentes de Tesla não eram vagas. Elas continham cálculos detalhados, diagramas e projetos, o que significa que um engenheiro determinado poderia, em teoria, tentar construí-las. Isso torna essencial a compreensão dos riscos. A inteligência artificial moderna auxilia nesse processo, executando simulações e destacando pontos de falha. Os pesquisadores podem modelar o que acontece se uma torre transmitir energia em excesso, se os osciladores entrarem em ressonância com estruturas não previstas ou se os sinais forem mal direcionados. O resultado é uma mistura de admiração e cautela. As ideias de Tesla poderiam impulsionar o mundo ou destruir partes dele. Por fim, há o fator humano. Tesla frequentemente subestimava como as pessoas reagiriam a novas tecnologias poderosas. Mesmo um sistema perfeitamente projetado pode ser mal utilizado, invadido ou mal administrado. A IA pode prever resultados técnicos, mas não consegue levar em conta totalmente a ambição, a ganância ou os erros humanos. É aí que reside o verdadeiro perigo. O gênio de Tesla criou possibilidades. A humanidade determina como ou se elas se tornarão realidade. Em suma, as patentes de Tesla, antes vistas como curiosas ou impraticáveis, agora são compreendidas como contendo tanto promessas quanto perigos. Energia sem fio, osciladores, sistemas controlados remotamente e energia direcionada poderiam transformar a civilização, mas acarretam riscos muito reais,
muito mensuráveis e potencialmente catastróficos se ignorados. Tesla deixou um projeto, mas cabe à ciência e à ética modernas decidir quais caminhos seguir. Antes que alguém pudesse agir com base nos projetos de Tesla, a história e as limitações humanas frearam o processo. Contexto histórico. Por que as ideias de Tesla permaneceram apenas no papel? As patentes de Tesla, na década de 1920, eram brilhantes, mas a genialidade por si só não garante a implementação. A época em que ele trabalhou impôs limites práticos financeiros e políticos que mantiveram a maioria de suas ideias ancoradas na teoria. Para entender por que grande parte de seu trabalho permaneceu irrealizado, precisamos analisar o mundo em que Tesla estava inserido. Em primeiro lugar, a tecnologia e os materiais representavam grandes obstáculos. Tesla idealizou máquinas que exigiam voltagens incrivelmente altas, componentes precisos e materiais capazes de suportar intenso estresse elétrico e mecânico. Na década de 1920, as tolerâncias de fabricação eram rudimentares em comparação com as de hoje e não existiam fontes de energia capazes de sustentar seus projetos. Suas torres de transmissão sem fio, por exemplo, precisariam de geradores muito além da capacidade das redes elétricas atuais. Mesmo componentes simples como capacitores isolantes e condutores não eram avançados o suficiente para suportar a escala imaginada por Tesla. Tesla inseriu lâmpadas na Terra para verificar se sua torre era de fato. Essencialmente, a ciência funcionava no papel, mas a realidade ainda não acompanhou essa evolução. Em segundo lugar, o financiamento e o apoio financeiro eram desafios constantes. Tesla havia perdido o apoio de mecenas ricos como J. P. Morgan, que inicialmente financiara seus experimentos em Colorado Springs e na Torre Wardenclyffe. Os investidores desconfiavam de afirmações grandiosas que pareciam impossíveis de comprovar, caras ou futuristas. Tesla era um visionário, não um homem de negócios. Ele teve dificuldades em apresentar propostas que exigiam custos iniciais enormes com retornos incertos. Muitas de suas patentes ficaram engavetadas, simplesmente porque ninguém estava disposto a financiá-las. A comunidade científica da época também teve sua parcela de culpa. Embora Tesla fosse respeitado como inventor, muitos contemporâneos consideravam algumas de suas ideias excêntricas ou impraticáveis. Experimentos com alta voltagem, energia sem fio e máquinas baseadas em ressonância estavam além da física convencional, e a revisão por pares era limitada. O ceticismo era generalizado, e Tesla frequentemente se via defendendo conceitos que simulações modernas mostram serem fisicamente plausíveis. A discrepância entre o pensamento visionário e a prática científica aceita significava que até mesmo patentes promissoras eram tratadas com cautela ou ignoradas. Fatores políticos e militares representavam outra barreira. Tesla registrou suas patentes durante um período de instabilidade global. Reconstrução pós-Primeira Guerra Mundial, emergentes lutas pelo poder internacional e os primórdios da guerra elétrica. Algumas de suas obras, particularmente os conceitos de energia direcionada, poderiam ter despertado o interesse do governo, mas os registros sugerem que grande parte delas foi ignorada ou classificada como secreta. Após sua morte em 1943, o governo dos Jesuítas apreendeu muitos de seus documentos, impedindo a circulação de certas ideias. Essas intervenções retardaram a pesquisa e contribuíram para o legado de Tesla como um gênio incompreendido cuja obra era em grande parte teórica. A percepção cultural também importava. A personalidade de Tesla, um inventor extravagante e excêntrico, o tornava um ímã para a mídia, mas às vezes minava sua credibilidade entre cientistas e financistas. Enquanto as manchetes celebravam as faíscas que saíam de suas bobinas, poucos entendiam a física real por trás delas.
Para o público Tesla, parecia mais um mágico do que um engenheiro, o que tanto ajudou quanto atrapalhou seus esforços. Essa dualidade significava que mesmo patentes bem documentadas nem sempre se traduziam em apoio para a construção ou os testes reais. Por fim, a própria mentalidade de Tesla também desempenhou um papel importante. Ele era perfeccionista, frequentemente abandonando projetos até conseguir concretizar plenamente sua visão. Preferia a completude teórica a experimentos parciais. Algumas de suas patentes eram intencionalmente amplas, deixando espaço para interpretações futuras, mas isso também dificultava sua implementação sem desenvolvimento adicional. Essencialmente, Tesla estava pensando muito além do que era viável na época, um inventor séculos à frente de seus contemporâneos. Combinados, esses fatores explicam por que tantas patentes de Tesla da década de 1920 nunca se transformaram em máquinas funcionais. Não foi incompetência nem fracasso. Foi um choque entre a ambição humana, os limites tecnológicos e as circunstâncias históricas. Os projetos de Tesla aguardavam um momento em que os materiais, o poder computacional e os princípios éticos pudessem alcançá-los. Na era moderna, com a IA e as simulações avançadas, finalmente podemos vislumbrar todo o potencial e todos os riscos daquilo que ele idealizou. O gênio de Tesla ficou preso em seu próprio tempo, esperando que o mundo o alcançasse. Um século depois, o mundo finalmente o alcançou, aproximando as ideias de Tesla da realidade como nunca antes. As patentes de Tesla, na década de 1920, eram futuristas, mas a tecnologia atual torna algumas de suas ideias mais ousadas, incrivelmente próximas da realidade. Equipamentos de alta tensão, engenharia de precisão e modelagem computacional avançaram o suficiente para tornar projetos antes teóricos viáveis, ou pelo menos testáveis. Considere a transmissão de energia sem fio. Enquanto Tesla imaginava torres gigantescas enviando energia através da Terra, experimentos modernos em energia sem fio estão comprovando a viabilidade de partes de sua visão. Tecnologias como transmissão de energia por micro-ondas, acoplamento indutivo ressonante e transferência de energia a laser refletem seus conceitos em uma escala menor e controlada. Pesquisadores já conseguiram alimentar drones, sensores e pequenos dispositivos sem fios em distâncias limitadas. Ampliar essa tecnologia para abastecer uma cidade inteira como Tesla idealizou ainda é extremamente desafiador. Mas as simulações de IA agora fornecem orientações sobre projetos de bobinas, ajuste de ressonância e caminhos de energia. Problemas sobre os quais Tesla só podia teorizar. Os osciladores eletromecânicos de Tesla também se beneficiam da tecnologia moderna. Hoje, a análise de vibração, as simulações computacionais e a fabricação de precisão permitem que os engenheiros prevejam exatamente como as estruturas respondem às frequências de ressonância. Em ambientes controlados, seus osciladores poderiam ser usados com segurança para testar materiais, detectar fragilidades estruturais ou até mesmo avançar na pesquisa sísmica. Os potenciais usos destrutivos ainda são uma preocupação, mas diferentemente da época de Tesla, agora podemos modelar e mitigar os riscos antes de ativar tais dispositivos. Os conceitos de controle remoto e automação são, sem dúvida, as ideias de Tesla mais tangíveis concretizadas hoje. Drones, veículos autônomos e robótica industrial operam com base em princípios que Tesla esboçou há um século. Com a eletrônica moderna, GPS e comunicação sem fio, controlar máquinas a longas distâncias é rotina. As patentes de Tesla lançaram as bases conceituais e o hardware e o software atuais complementam os detalhes práticos. O que antes era visionário, agora é tecnologia do dia a dia. Mas a abordagem de Tesla permanece surpreendentemente elegante, modular e inovadora. Há também o conceito de energia direcionada de Tesla ainda controverso.
Com lasers modernos, feixes de partículas e tecnologia eletromagnética, alguns aspectos de seus projetos são teoricamente possíveis. A inteligência artificial e a modelagem computacional permitem que os pesquisadores calculem as necessidades energéticas, a intensidade do foco e os impactos potenciais, algo que Tesla só conseguia estimar no papel. As barreiras práticas continuam enormes, especialmente no que diz respeito à segurança, ao fornecimento de energia e às restrições éticas, mas a física subjacente está alinhada com a visão original de Tesla. É importante ressaltar que a viabilidade moderna não depende apenas de materiais e energia. Depende também de ferramentas computacionais, inteligência artificial. Simulações e sistemas de controle precisos permitem que os engenheiros testem as ideias da Tesla virtualmente antes de arriscar protótipos físicos. Isso reduz custos, aumenta a segurança e fornece insights que a Tesla jamais poderia ter imaginado. Suas patentes eram instruções para as mentes do futuro. Hoje essas mentes finalmente existem. Considerações éticas também desempenham um papel importante. Mesmo que fosse viável, a construção em larga escala das torres de energia sem fio ou osciladores da Tesla exigiria uma supervisão rigorosa de segurança e regulamentação. Sim, Morgan. Senhor, com essa usina podemos enviar energia por milhares de quilômetros e não apenas alguns sinais de rádio. Dispositivos de energia direcionada em particular enfrentariam escrutínio legal e moral. Tesla pode ter imaginado um mundo seguro graças às suas invenções, mas a sociedade moderna precisa ponderar as consequências, a governança e o comportamento humano. Em resumo, as ideias de Tesla da década de 1920 não são mais pura teoria. Com a tecnologia moderna, os materiais, a IA, as simulações e a eletrônica, elas estão mais próximas da realidade prática do que nunca. O que antes era impossível agora é imaginável, desde que seja abordado com cuidado, responsabilidade e ética. A genialidade de Tesla finalmente encontrou as ferramentas para concretizá-la e cabe à humanidade decidir se está preparada. As visões de Tesla são reais o suficiente para serem testadas. Mas o que elas revelam sobre genialidade, ambição e os riscos de saber demais? Uma reflexão sobre o legado de Tesla. Um gênio à frente de seu tempo. As patentes de Nikola Tesla, na década de 1920, não eram apenas invenções, eram visões do futuro. Olhando para trás, fica claro que ele não estava simplesmente experimentando com dispositivos. Ele estava delineando possibilidades que iam muito além da tecnologia de sua época. Energia sem fio, osciladores eletromecânicos, controle remoto e sistemas de energia direcionada foram conceitos que anteciparam inovações que se concretizariam décadas depois. O gênio de Tesla residia não apenas na invenção, mas também na visão de futuro. Ele imaginou sistemas e redes inteiros antes mesmo de existirem os materiais, o poder computacional ou a infraestrutura necessários para construí-los. Essa combinação de visão e precisão o torna único na história. Ele deixou para trás projetos tecnicamente sólidos, mas praticamente impossíveis na época. Hoje, a inteligência artificial e a engenharia moderna nos permitem decifrar o que ele queria dizer, mostrando que muitas de suas ideias ousadas tinham fundamento na física real. Mas há um elemento de cautela. As patentes de Tesla demonstram que a genialidade pode ser uma faca de dois gumes. Ideias brilhantes e transformadoras também podem ser perigosas se mal aplicadas. Tesla falava sobre átomos funcionando como sistemas solares e que a luz poderia se comportar como onda e partícula. A energia sem fio poderia revolucionar as redes elétricas ou interrompê-las. Osciladores poderiam testar materiais ou danificar edifícios. Os conceitos de energia direcionada poderiam defender nações ou transformá-las em armas. Em última análise, o legado de Tesla é uma lição para os inovadores de hoje.
Visão por si só não basta. As ideias devem ser apresentadas ao mundo com planejamento cuidadoso, considerações éticas e uma profunda compreensão das consequências. Sua obra inspira alerta e nos desafia a todos a equilibrar ambição e responsabilidade. O gênio de Tesla continua a nos desafiar e inspirar. Suas patentes da década de 1920, agora decodificadas pela ciência moderna e pela IA, nos lembram que a visão vem com responsabilidade e que o futuro está em nossas mãos. As ideias de Tesla estavam um século à frente do seu tempo, combinando genialidade com perigo. À medida que a IA decodifica suas visões, ficamos nos perguntando: estamos preparados para elas? Mantenha a curiosidade, mantenha a cautela e para análises mais aprofundadas sobre ciência e história ocultas, não se esqueça de se inscrever.